Olá! Nesse vídeo você vai aprender como somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Observe as frações 1/2 e 1/3. Elas apresentam denominadores diferentes, o que significa que os tamanhos dessas partes também são diferentes. 1/2 é uma parte das duas partes iguais em que foi dividido o inteiro. E 1/3 é uma das três partes iguais em que foi dividido o inteiro. Como você pode fazer para somar essas duas frações? Juntando-se 1/2 e 1/3 de um retângulo, obtém-se qual fração deste retângulo? Apenas observando a figura, não é possível saber que fração representa essa soma. É preciso encontrar as frações equivalentes de ambas as frações com o mesmo denominador. Uma fração equivalente a 1/2 é 3/6. E uma fração equivalente a 1/3 é 2/6. Assim, substituindo a fração 1/2 por 3/6 e a fração 1/3 por 2/6, pode-se identificar que a soma destas frações é 5/6. Note que na adição de frações com denominadores comuns, somam-se os numeradores e repete-se o denominador. E agora, para somar as frações 1/2 e 3/5. Novamente, encontram-se as equivalentes dessas frações com o mesmo denominador. Uma fração equivalente a 1/2 é 5/10. E uma fração equivalente a 3/5 é 6/10. Assim, substituindo a fração 1/2 por 5/10 e a fração 3/5 por 6/10, pode-se identificar que a soma dessas frações é 11/10, ou seja, 1/2 e 1/10. Note que a soma dessas duas frações é maior que 1/2. E se fossem 3 frações? Como você faria para somar, por exemplo, 1/2 mais 2/3 mais 1/4? Novamente, encontram-se as equivalentes dessas frações com o mesmo denominador. 1/2 é equivalente a 6/12. 2/3 é equivalente a 8/12. E 1/4 é equivalente a 3/12. Assim, para somar essas frações, substitui-se pelas frações equivalentes com denominadores em comum. Em soma de frações com denominadores iguais, repete-se o denominador e somam-se os numeradores. Neste caso, a soma é 17/12, ou seja, 1/2 e 5/12. E para subtrair duas frações? Considere as frações 2/5 e 3/10. Para subtrair 3/10 de 2/5, inicialmente, determinam-se as equivalentes com o mesmo denominador. 2/5 é equivalente a 4/10 e 3/10 já tem o denominador comum a 4/10. Então, substitui-se apenas a fração 2/5 por 4/10. E, para efetuar a subtração, retiram-se 3/10 da parte que representa 4/10, restando 1/10. Assim, em subtração de frações com o mesmo denominador, repete-se o denominador comum e subtrai-se os numeradores.